Qual é a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos? Abra aí em Provérbios, capítulo 15. O Senhor tem me colocado isso, tenho visto isso. Por que a gente não consegue alcançar algumas coisas? Por que a gente está tão, atrapalhado, perdido muitas vezes? E eu hoje, esses dias lendo a palavra, o Senhor saltou mesmo assim algo no meu coração, aos meus olhos, enquanto li a palavra, que foi fantástico. Provérbios capítulo 13, e o versículo... 15, versículo 13. A gente vive, queridos, numa sociedade que realmente tem sido difícil compreender muitas coisas. Mas eu estava meditando sobre algo que eu vi a respeito da Bíblia, né? E ele diz assim, essa pessoa dizia assim, a Bíblia tem resposta para todas as coisas, afirmando para alguém. E é o que a gente crê, porque a gente já faz isso. A nossa confiança na palavra do Senhor tem sido muito grande, nós temos tentado passar isso para os irmãos. Mas às vezes a gente se surpreende, como é simples e a gente acha que era difícil, mas estava tão simples, tão à vista, não é? E sexta-feira retrasada, nós na aula de caráter cristão, o Senhor começou a pisotear. E aí ele diz, isso é um texto que nós lemos na sexta-feira retrasada. O coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração alegre formoseia o rosto, mas a tristeza do coração, o espírito se abate ou abate o espírito. Nós somos pessoas que temos problema com as coisas repetitivas. Tudo que é repetitivo causa um certo dano para nós, um certo problema para nós. Eu estava assistindo um documentário de uma autoestrada na Austrália que não tem curvas. Eu não esqueci agora a distância, é muitos quilômetros, reta. E a paisagem é muito mesmo assim, muito parecida. As árvores e os lugares não tem habitação, não tem cidade. E essa estrada tem muitos acidentes. Você fica pensando, puxa, mas uma estrada reta, né? Não tem montanha, não tem sobe e desce. Porque ela causa nos motoristas uma dificuldade, porque ela é a mesma coisa, né? Você já pensou, alguém já esqueceu a senha? Que uma senha que você usa sempre. Eu achava que se você usasse sempre uma senha, você não esquecia. E eu já descobri que não, você tem que trocar de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, porque chega uma hora que o teu cérebro trava e você não se lembra mais da sua senha. Nós temos problemas com coisas repetitivas, a coisa que acontece sempre, e nós precisamos mudar isso. O que isso tem a ver com a palavra que eu quero ministrar hoje? É que quando você dá mais crédito, quando você dá mais foco em determinada área da sua vida, isso tende a crescer. E quando ele termina o texto dizendo, mas com a tristeza do coração o espírito se abate, veja bem, as coisas boas são difíceis de manter. Quando você está alegre por um tempo muito curto, muitas vezes, feliz, né? E de repente você ficou feliz pelo campeonato vencido, por uma conquista que você teve, mas logo isso vai embora. Eu comprei um carro, fiquei feliz. Uma semana depois você não... Cadê aquela alegria? A gente tem problema, mas a tristeza parece que ela fica muito tempo. Por que isso? Porque nós temos a tendência de dar mais crédito para essa área. E isso gera o que nós chamamos na vida cristã de amargura, o que Paulo adverte aos Efésios para ter cuidado. Ele diz, cuidado com todo o espírito de amargura,
Por quê? Porque isso agarra na gente. E para largar, queridos, é muito difícil. Então eu quero que você vá comigo para o livro de Esther, para a gente entrar em um pouco mais de detalhe sobre o que eu quero compartilhar nessa noite. Eu quero falar, queridos, sobre alguém que dedicou a sua vida para esse espírito abatido, para essa amargura. Obviamente que o livro de Esther, o seu personagem principal é Esther, né? A Hadassah, se não me falha a memória. Mas também nesse livro de Esther conta a história de muitos outros personagens. E um deles que, por causa da sua posição, talvez a gente não dá muito crédito, chamava-se Amã. Esse homem, Amã, provavelmente tenha sido levado cativo quando o Assuero, rei da época, conquistou a Pérsia. E segundo eu estava observando na história, Amã era um nome dado a uma linhagem de pessoas, de reis, de príncipes, de reis. Então provavelmente o pai de Amã teria sido um rei na Pérsia, e ele, consequentemente, seria um sucessor. Em uma das descrições para o nome de Amã, significa um homem poderoso ou um homem glorioso. Observe bem isso. E no capítulo 3 do livro de Esther, esse homem, se você ler um pouquinho antes, aí no capítulo 2, ele vai ser o cara que vai dar o conselho a Assuero por causa da situação da esposa. Não é isso hoje que eu quero falar, não é sobre a esposa do rei Assuero, também não é sobre Hadassah, é sobre Amã. E esse Amã é o cara que deu o conselho para Assuero, depois que ele foi desonrado pela Vasti, né? Ela não o honrou. Então, o que fazer agora? Quem dá o conselho para Assuero? Amã. E tão bom foi o conselho de Amã, que todo o conselho do rei Assuero deu o like para ele, né? Disse, positivo, é isso aí mesmo. Porque eles tinham medo que as mulheres, a partir daí, não respeitassem mais os maridos. Então, não estamos falando de qualquer pessoa, amém? Então no capítulo 3, o versículo 1 diz assim: depois dessas coisas, das festas, das coisas todas que o rei Assuero havia feito, da situação da esposa e da ideia de Amã de punir essa esposa, não entrando mais na presença dele, escolhendo uma outra mulher, diz aí, depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã. O rei Assuero fez o quê, queridos? Amã era um homem cativo, mas não era qualquer cativo. Também como Hadassah, como Mordecai, também eram cativos, mas não eram qualquer. Amã também não era. Mas além do que ele não era, Assuero resolveu então engrandecê-lo, dar mais autoridade a ele. Assuero vai dar tanta autoridade a Amã que ele vai entregar o seu anel. O anel de autoridade do rei Assuero ele vai entregar nas mãos de Amã, para ele fazer o que ele quisesse, numa situação mais adiante. Então, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Hamedata, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Você está entendendo? O rei Assuero engrandeceu, colocou o trono dele acima de todos os príncipes. Então o rei Assuero aqui é o cara. Mas o rei Assuero tinha um problema. Aliás, o rei não, Amã
tinha um problema. Talvez Amã não conseguiu lidar com a situação de perdas. Talvez ele viveu, eu estou aqui, queridos, não é o que a Bíblia diz, eu estou aqui apenas arrazoando, cogitando. Talvez Amã tenha perdido coisas que ele amava muito. Talvez família, talvez irmãos, talvez amigos, talvez posição. Sabe, há um provérbio chinês que diz que o bem que você quer para mim, sem meu consentimento, não é bom para mim. Eu não sei se você já ouviu isso. Mas talvez quando esses povos eram arrancados de suas terras, eram levados para uma situação melhor. Só que eles foram arrancados à força. Eu convivi com isso. Eu trabalhei com organizações humanitárias para mover pessoas de um lugar para outro. Era um trabalho muito delicado, queridos. Com psicólogos, com médicos, com uma série de situações, reuniões após reuniões. Depois de 2, 3 anos, conseguia se mover uma ou duas famílias, para não causar traumas. Porque ainda que o provérbio de Salomão diz que vale muito mais um prato de hortaliça numa casa onde há paz do que a carne gorda numa casa onde há contendas. Então não pensa que coisa importa tanto assim, porque talvez você viva numa situação simples, humilde, e sejas mais feliz do que muita gente que está aí abastado porque tem isso, tem aquilo, mas tem um problema no seu coração. Qual era o problema de Amã? Amã era um homem amargurado. Amã era um homem que não sabia lidar com as situações do coração. Ele talvez foi ferido, foi ofendido, eu não sei o que aconteceu com ele. Mas eu sei, queridos, que a amargura do coração de Amã fez com que ele não usufruísse daquilo que Deus estava entregando nas mãos dele. Como assim Deus, pastor? É Deus entregando. Porque nós cremos que Deus é soberano. Sim ou não? Deus é soberano. Você vive uma situação porque Deus quer colocar você nela, senão Ele não colocaria. Aprenda o porquê, o para quê, e Deus vai te usar nisso. Por que eu digo que Amã tinha um problema e era amargurado? Então, quando o rei Assuero exalta ele e coloca ele acima de todos, todos os servos do reino de Assuero, diz que era um território que compreendia da Índia à Etiópia, né? Eu não sei, eu não fui atrás dessa geografia, mas se você pensar nessa extensão territorial, era um reino muito grande. Sim ou não? Se você pensar na atual Índia e na atual Etiópia. Então era um território muito grande. E ele diz que Amã tornou-se o segundo depois de Assuero. Cara, ele tinha muita coisa sob o poder dele, mas ele tinha amargura no seu coração. E aí ele vai se importar por causa de Mordecai. O que diz aí o texto? Diz que os servos de Amã viram que quando ele passava as pessoas se curvavam, mas alguns viam que quando se levantavam que Mordecai não havia se curvado. E então eles começavam a perseguir Mordecai, dizendo: mas por que você não faz isso? Porque está a ordem do rei. Não, mas a minha lei diz que só diante de Deus, só diante do Senhor dos senhores, eu vou me curvar. E aí eles, para ver se Mordecai ia manter a palavra, vão e dizem a Amã. Amã, que era o segundo no reino de Assuero. Agora esse Amã vai se importar e diz aí o versículo 5: vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus,
povo de Mordecai que havia em todo o reino de Assuero. Cara, ele tinha o reconhecimento do maior. E por causa de um menor, ele vai começar uma jornada que vai culminar com a destruição dele. Eu coloquei uma coisa aqui para minha reflexão, que diz assim: a amargura leva a cegueira, soberba, obstinação e ruína. Eu escrevi também que o amargurado, uma pessoa que tem um coração amargurado, ele deixa de viver os projetos de Deus para a vida dele e passa a viver a vida de outras pessoas. Ele não se alegra pelo que ele conquista. Ele não é aquela coisa de ter... Nós falávamos outro dia aqui, outro dia que eu falo já faz tempo, né, Marco? Sobre a pessoa que tem... não é ciúme, qual é a palavra quando o outro tem alguma coisa? Inveja. E a inveja é aquele sentimento... Você não está invejando porque você não tem. Você está invejando porque a outra pessoa tem e você quer ter e ela não ter nada. Isso é o sentimento do invejoso. O amargurado é a mesma coisa. Porque ele não consegue ter felicidade. Ele não consegue ter alegria. Queridos, o cara era o segundo num reinado que, meu Deus, da época era o maior. Mas ele não consegue ser feliz. Ele não consegue ser alegre. Ele não consegue usufruir. Porque ele agora vai viver um projeto de vida de destruição da vida de outra pessoa. Então ele começa a sua jornada. Você vai ler aí o capítulo 3 todo, você vai encontrar que ele vai fazer um plano, ele vai usar a autoridade dele, a posição dele, para destruir o povo judeu. Mas eu achei interessante, aí no versículo 7, o seguinte, diz assim: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, compreende-se talvez final de março, início de abril, meados de abril e meados de março, porque o calendário judeu é lunar, não é solar igual o nosso. No ano 12º do rei Assuero, se lançou Pur, isto é, sorte, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero, a gente não para pensar nisso, né, Mari? Mas lançou sorte. Por que negócio de sorte é esse? Lançou sorte diante de Amã. Você sabe o que significava isso? O rei Assuero tinha que atender muitas pessoas. E os seus conselheiros também tinham demandas. As demandas dos seus conselheiros eram atendidas de acordo com o Pur, com a sorte. Ive, o cara passou mais de, se você pensar no nosso calendário, mais de 365 dias, esperando a oportunidade para ele falar com o rei. Você já imaginou que a pessoa está vivendo amargurado? Porque quando a gente lê a história, parece que ele pensou isso hoje, ontem ele já executou o projeto, depois de amanhã já acabou tudo. Não é assim, queridos. Passou-se aqui mais de um ano, até que Amã pedisse para o rei uma autorização, na hora que cai a sorte para ele, depois de um ano, irmã Vânia, esperando a oportunidade para falar com o rei, ele vai pedir no versículo 8 o quê? A vida dos judeus. Porque a pessoa amargurada, ela não vive os sonhos dela, ela não vive os projetos dela, ela não busca as conquistas dela, ela está focada em destruir alguma coisa, porque ela acha que a infelicidade dela é o resultado da felicidade de outro. E não tem nada a ver, queridos.
Você precisa compreender que isso é um sentimento destrutivo, usado pelo inimigo. Eu digo de novo, não compreendo o porquê na vida de Amã. Eu busquei hoje, esses dias, tenho pensado o que houve, por que isso, o que ele sofreu na vida dele, para ele ser uma pessoa assim. E a gente conhece um monte de gente hoje que é assim, a gente não sabe o porquê, é ou não é? A gente encontra de vez em quando uma pessoa, você olha, meu Deus, essa pessoa tinha tudo para viver bem, ela tinha tudo para viver em paz, mas ela vive em uma constante guerra, em uma constante luta. Por que ela está vivendo assim? Porque ela tem algo dentro dela que impede que ela possa ver os projetos de Deus para a vida dela. Então ele faz essa proposta, ele propõe pagar aí, se eu não me engano, 40.000 talentos de prata. Eu não fiz os cálculos, mas eu sei que isso era muito dinheiro, era muita coisa. O rei diz, olha, o teu dinheiro fica para ti, faz o que tu quiser, está aqui o anel, vai lá e faz o que você quiser. E então Amã sai para fazer o seu projeto. Capítulo 4, você já conhece. Ele lança o decreto em todas as línguas de todos os povos, para num dia determinado, o 12º mês, iriam morrer em um determinado dia, se não me engano, dia 13. Todos os judeus em todas as terras do domínio do rei Assuero. Olha isso. Ele não quer ser feliz, ele quer destruir a vida dos outros, porque ele pensa no coração dele que a hora que esse povo sair daqui, então eu estarei satisfeito. Pula aí o 4, vai para o 5 comigo. Olha, o Marco já fez a conta, 340 toneladas. Misericórdia. Irmãos, é dinheiro, viu? Era muito dinheiro. Você já pensou, aí você pensa, meu Deus, por que a pessoa faz tanto esforço para prejudicar, para maltratar alguém? Porque a pessoa tem um coração amargurado e ela não mede custos para pôr em prática uma vingança, para pôr em prática um plano maquiavélico, maldoso, para ver o mal na vida de alguém. Então no capítulo 5 nós vamos encontrar a Esther intercedendo pelo povo, e ela, como todo o povo que anda em obediência a Deus, ela usa a estratégia da curiosidade, né? Você quer vender uma coisa, diga que não vai vender. Quero vender não. Todo mundo endoida. As mulheres sabem. A Janete me enrolou 6 meses para dizer sim para mim. E eu só casei com ela porque ela disse não da primeira vez. Eu digo, pois agora eu vou fazer tu me dizer sim. 6 meses insistindo, queridos, para ela poder dizer não, para ela poder dizer sim, né? Porque ela usou a estratégia do desdém, né? Eu não quero. E aí, a Mariana te enrolou 6 anos, eu acredito mesmo. Porque a pessoa endoida, né? Quando ela faz isso, ela diz, olha, vem à minha casa, eu quero fazer um banquete porque tenho uma demanda diante de ti. E aí faz aquele banquete, você imagina, né? O banquete real que ela deve ter feito, todo o aparato que ela deve ter usado, né? Todo o preparo que ela fez. Meu, ele comeu, ficou feliz. Qual era a primeira coisa que ele pensou depois de tudo? Diga o que você quer. Ainda que seja metade do reino, eu vou te dar. Só que ela não chamou só o rei. Ela chamou o rei e chamou quem mais? A Amã. Sabe por quê, queridos? Porque uma pessoa que é curada, uma pessoa que tem o coração livre, ela não está preocupada com os outros. Ela está preocupada com o projeto dela, com o plano dela. Ela está buscando algo em Deus para a vida dela. Então ela não está com medo, ela não está em desespero, ela não está armada contra ninguém, porque ela é uma pessoa curada, restaurada. Se é você chamava Amã, você já sabe, ele está querendo matar todo o seu povo, inclusive você. Você faz um jantar com o melhor que existia, você vai chamar o seu inimigo? Não, né? Mas Esther chamou, porque era uma mulher curada, e ela sabia que o vingador não é ela, o vingador é Deus. A vingança vem dele, a justiça vem dele.
Ele é reto juiz, queridos. Ele é fiel, é verdadeiro. Diante dele, ninguém engana, ninguém mente, né, Marco Formiga? Ninguém pode mentir. Como disse o Marco hoje, ou sei lá quando, o maior mentiroso não conseguiu mentir diante dele. Então era assim. Levou, honrou a ele. O rei pergunta: o que é que você quer? Olha, faz o seguinte, volte amanhã. É igual quando minha mãe ainda era viva, que eu ia visitá-la, eu dizia para ela: mãe, tô indo aí visitar a senhora, viu? Tem um negócio para lhe dizer que a senhora vai ficar arrepiada. Quando eu chegar eu lhe digo. Meu amigo, eu passava a viagem todinha, o telefone tocando. Sim, me diz logo aí o que foi, hein? Olha, tu não vai fazer. A curiosidade dela ficava, né? Porque a curiosidade, meu querido, Assuero criou uma expectativa. E Amã também. Porque ele viu a honra que foi dada a ele. E aí ele sai, versículo 9 do capítulo 5. Ele sai e diz à sua esposa, diz assim: então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Meu cara estava feliz, mas de repente acabou o dia para ele. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e Azeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, a multidão dos seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e os servos do reino. Disse mais Amã: a própria rainha Ester a ninguém faz vir com o rei, fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vi o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Ele conseguia ver toda a glória que Deus tinha dado a ele, mas por causa de uma pessoa, ele conseguia colocar tudo isso de lado e ficar triste, abatido, chateado, sabe, com vontade de fazer besteira por causa de uma situação. Quantas vezes, queridos, nós estamos sendo levados diante de tudo que nós vivemos na vida, às vezes uma situação nos perturba, nos tira a paz, tira o nosso sossego, a gente não consegue ver todo o resto que Deus está fazendo à nossa volta, e a gente foca só num problema, numa dificuldade, numa situação, para te deixar triste, para te deixar abatido, e a tristeza do coração abate o espírito. Não, o problema, ele não tem, mas é isso, o amargurado, ele não precisa que alguém faça algo, é só ele mesmo. Óbvio que teve o gatilho, queridos. Eu digo assim, queridos, porque a doença da alma, irmã Vânia, eu comparo como qualquer doença. Então eu acredito fielmente, firmemente, que ninguém pede para ficar doente. Eu, pelo menos, não que em sã consciência, né, alguém diga: olha, agora eu quero ficar depressivo. Eu não creio nisso. Agora eu quero ficar diabético. Também não creio nisso. Mas a doença veio, mesmo sem você querer. Só que eu não escolho ficar doente. A doença vir não é uma escolha minha, mas continuar doente é uma escolha minha. Então, se eu, quando estou com uma doença física, procuro ajuda, quando eu estou com uma doença espiritual, eu me tranco? Não. Então você não tem culpa de talvez viver uma vida amargurada, mas a sua culpa está
em você não buscar socorro, não buscar ajuda. Você precisa. Ah, mas eu não sei. Queridos, uma hora você vai ter que saber. Uma hora você vai ter que dar um passo. Lembra o que eu disse? Caminham juntos. A amargura caminha junto com a cegueira, com a soberba. Caminha junto com a obstinação. O que é um obstinado? Não muda. O obstinado é aquele que tem a síndrome de como é que chama aquela mulher lá? A Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Gabriela, né? Eu não vou cantar a música que eu não lembro mais. Não, querido, você pode mudar, porque há um Deus poderoso para transformar qualquer vida. Porque se Ele foi capaz de mudar a minha vida, Ele é capaz de mudar a vida de qualquer pessoa. Eu com 16 anos, já amargurado de espírito, contra a minha família, contra amigos, chamados, né? Amigos. Mas o Senhor Jesus transformou a minha vida. E Ele pode transformar a vida de qualquer pessoa. Acontece o seguinte: durante essa curiosidade de Assuero, né? Quando você está curioso com alguma coisa, você dorme bem? Dorme, Mari? É igual a Assuero. Assuero também não conseguiu dormir. Diz que passou a noite acordado. Como não tinha o que fazer, Assuero vai e diz: olha, traga aí o livro das crônicas dos reis. E lá nesse livro das crônicas dos reis, Cícero, ele descobriu que uma certa feita, um homem chamado Mordecai descobriu um complô contra a vida dele. E esse complô foi investigado e descoberto que era verdade. E por causa disso, o rei foi salvo de uma situação de muito perigo, de muito risco. E o rei perguntou: o que foi feito para esse homem que agiu com tanta benevolência para comigo? E disseram: não fizeram nada. E enquanto ele estava conversando com os seus servos, capítulo 6, versículo 6, entrou Amã na sala. E então, Amã era quem? O primeiro ministro do reino de Assuero. O seu conselheiro Mó, quem ele teve a confiança de dar o seu anel. Ele quer saber o que fazer para um homem que agiu com benevolência para com o rei. Nada mais sensato do que perguntar a Amã. Entrou Amã e o rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? O que é que tem muito num amargurado? Soberba, né? A mãe estufou o peito, né? Rapaz, o rei quer honrar, é? Já pensou logo que era com ele. Então ele descreve como que se honraria alguém que o rei quisesse honrar. Ele diz assim: e respondeu o rei, versículo 7: quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, traga-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo nas mãos dos mais nobres dos príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregou, e assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Ele mal fechou a boca. O rei diz: você é o principal dos meus príncipes. Pegue tudo como você disse, vá até o judeu Mordecai e faça isso com ele.
Queridos, o homem que ele buscava, sabe que eu já comecei a citar assim, né? Você já ouviu aquele ditado que diz: o mal por si só se destrói? Sabe, querido, se alguém está tentando contra a sua vida, não se preocupe com ele. Preocupe-se em honrar e servir ao Deus vivo. Só. Porque se você honrar e servir ao Deus vivo, é Ele quem exalta, é Ele quem honra, é Ele quem humilha, é Ele quem abate no seu tempo. Não espere. Deixa, exatamente, Deus é fiel. Cícero, o homem que era perseguido por Amã, agora vai andar um dia inteiro nas cidades de Suzã para ser honrado pelo homem que queria tirar a vida dele. Eu não disse, mas lá no final do capítulo 3, na verdade aqui, né, no final do capítulo 5, Amã vai construir uma forca de quantos metros? Diz aí, né? 50 côvados, mais ou menos 20 a 25 metros de altura. Essa faixa aí. Olha a altura, para que todos vissem ele enforcar a Mordecai. Agora ele está andando na praça, honrando esse homem. Quando termina esse dia, ele corre de novo. Outra coisa, queridos, se você tem dificuldades, não entre naquela da atratividade para ir para alguém que também tem dificuldades na mesma área. Vá para alguém que não tem. Porque quando Amã buscava conselhos, os conselheiros dele, misericórdia, meu amigo, eu vou te dizer, eram daqueles mal acabados mesmo. Então, em vez de dar bom conselho para Amã, davam maus conselhos. Ele corre para eles de novo, chama eles para dizer o que aconteceu, e então os seus conselheiros dizem: olha, se ele começou já a ser exaltado diante de ti, pode ter certeza que o Deus deles vai fazer alguma coisa muito terrível contra ti. O capítulo 7, eu já estou concluindo, ele vai voltar no segundo jantar diante da esposa de Assuero, Ester, e a Ester diz o que estava acontecendo, que alguém comprou a morte dela e de todo o seu povo, e o rei a amava muito, já havia estendido o cetro para ela mais do que uma vez, 2, 3 vezes. Então ele fica irado contra essa pessoa e pergunta quem era. Ela disse: esse mau Amã. É esse que tem buscado tirar a vida do meu povo. E o rei Assuero sai da presença dele, indignado com aquela situação, já decidido no coração que esse homem não vai viver mais. Amã comete um segundo erro, de se jogar em cima da cama de Ester. Divã, né? Não era uma cama, mas um lugar, uma poltrona como uma cama para ela deitar-se e comer e estar ali onde as servas serviam. E quando o rei volta, pega ele nessa situação com a rainha e diz: está tentando agarrar minha esposa, vou matar esse homem. E alguém diz para ele: olha, lá em frente à casa dele tem uma forca que ele mandou fazer. O rei, pois pronto, pega ele e leva lá para essa forca. É uma história, queridos, com um fim trágico, mas eu quero que você entenda que esse fim trágico é o fim da história de uma pessoa que anda com um coração amargurado. É o fim da história de alguém que não liberta o seu coração. E agora eu digo: mas espera aí, pastor, eu não escolhi essa vida. Eu já convivi com várias situações e eu sei que realmente, queridos, eu já convivi com situações em que a pessoa sofreu abandono, sofreu violência doméstica, sofreu estupros, sofreu abortos por causa de violência. Então, uma pessoa muito machucada, muito ferida. E obviamente que ninguém escolhe viver a vida dessa forma. Mas você pode escolher
sair dessa situação. Infelizmente, como eu estava dizendo, a pessoa amargurada, ela não vive a vida que Deus tem para ela. Ela não consegue enxergar todo o bem que Deus está colocando diante dela. E ela passa a viver baseado na vida de outras pessoas. Então, tudo que ela faz, ela está preocupada com isso. A roupa que ela veste, como ela... Eu vim para cá hoje de camisa social, jeans e tênis. Como é que chama aí? Eu esqueci. Não sei o que história aí, como é que chama? Na Mari Menezes Store eu estou arrebentado. Está totalmente fora das combinações. Mas eu estou ligando? Não, querido. Porque eu sou curado. Então eu ando como eu quero. Eu faço o que eu quero, que o Senhor me permite fazer. Porque eu não estou preocupado se a opinião dos outros vai... Meu querido, até onde eu sei, a opinião que mais me importa é a do Deus Criador dos céus e da terra. Porque eu encontrei algo que eu também digo: todos têm a oportunidade de encontrar. Todos. A palavra de Deus em todos os profetas diz para nós que Deus enviaria o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Jesus fala também em outro texto no livro de João que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida em abundância. Ele não veio para trazer vida de qualquer maneira, ele veio para trazer vida em abundância. Mas a minha situação é muito difícil, não dá para me sair. No livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, que faz alusão ao que Deus falou a Abraão quando prometeu um filho a ele, quando ele tinha 75 anos e ele esperou até 100 anos para se cumprir. Mas quando a mulher duvidou, os anjos disseram: por acaso a coisa difícil demais para Deus? Jesus repete isso aqui em Lucas 1,37, dizendo: porque para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Então alguém que vive numa vida triste, amargurado, tendo por coisas que ela não escolheu viver, nós entendemos isso e eu compreendo isso, porque eu também já vivi na minha pele. Ela tem uma oportunidade em Cristo Jesus de sair dessa situação e de viver algo completamente diferente, algo totalmente diferente. No livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 a 3, diz que Jesus veio para nos libertar. Amém? Então, se eu estou preso por alguma coisa, eu tenho alguém que pode me libertar: Jesus. E não é religião, meu querido, não é uma placa, não é um conjunto de rituais, é uma vida que se prostra diante dele e diz: Senhor, eu não dou conta. Ontem eu assisti um filme tremendo, querido, se você puder, assista. Não sei qual é o nome também. Depois eu vou procurar o nome do filme para você assistir. O filme foi tão empolgante que eu esqueci até o nome do filme. Como que era eu não sei o nome do filme, sinceramente, mas uma das partes é sobre alguém falando com Deus e dizendo a ele: eu não tenho mais o que fazer, me socorre. E Deus a socorreu, cara. Eu fiquei, igual o Robson, né, fica chorando o filme inteirinho, porque você vê que aquilo não é uma ficção. Deus é daquele jeito. Ah, mas Deus não veio falar comigo. Tem certeza que não? Você ignorou os telefonemas de alguém já alguma vez? Você já ignorou mensagens de alguém? Deus estava querendo falar com você e você estava dizendo não. Então, Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele não mudou. Ele veio para curar, diz aí Isaías. Então, se há uma enfermidade, Ele pode curar. Amém? E eu concluo dizendo de Mateus 11, 28, Ele disse: vinde a mim. Ele não está dizendo vá a uma igreja, vá a um... Óbvio, querido, Deus usa tudo isso, eu creio que Deus usa. Deus usa a minha vida, a vida de qualquer pessoa, a vida da irmã Vânia, da Mari, da Ive, da Edivânia, de todo mundo. Eu falava há 3 anos com o Cauê, mas eu sei que foi a Edivânia que disse: liga para aquele pastor teu amigo aí. Não
foi ele que quis que eu fosse. Diga aí, Edivânia. Ela salvou ele. Você fica dizendo não para Deus, mas Deus quer usar alguém. É imperfeito também, cheio de defeitos também, mas Deus quer usar pessoas. E ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, não é religião, não é um ritual, é Ele que quer nos tomar no seu colo e cuidar de nós e nos libertar de um coração amargurado. Eu converti aos 16 anos de idade. Até pelo menos uns 20, 21 anos, eu carregava uma mágoa contra um rapaz. Eu disse: Jesus, eu sou teu servo, eu sou teu filho. Eu já estou congregando há mais de 5 anos, mas eu ainda quero matar aquele jovem todo dia. Trabalha no meu coração, muda o meu coração. E por causa de, quando eu era menor, eu tinha uns 12 anos de idade, ele me deu um tapa no meu rosto. E eu fiquei muito aborrecido com aquilo. E eu guardava uma mágoa, eu fazia espera para pegar ele, quebrar as pernas dele e fazer alguma coisa com ele. E Deus não deixava ele passar pelo lugar que eu ficava. Parece que o Espírito ia lá dizendo: olha, vai por outro caminho aí que tem armadilha ali. Mas aos 20, 21 anos de idade, Jesus conseguiu. Então, queridos, não há impossível para Deus. Ele pode. Contra pessoas próximas, família, quantas situações. Mas hoje eu posso olhar para trás e dizer: não há peso, não há nada, meu coração é livre. Eu posso cantar aquela música que cantamos ainda há pouco. Eu sou livre. Eu sou livre. Pela minha força, pela minha capacidade, não, porque eu sou humano, carne igual a todo mundo. Mas por causa do sangue de Jesus. O mesmo sangue que veio sobre a minha vida também está para vir por sobre a sua vida. Se você crer e você buscar com todo o seu coração. Às vezes não é como a gente pensa. Sabe, eu tive Covid esses tempos atrás aí. Eu peguei o vírus. Eu orei para ficar curado. E o Senhor Jesus me curou. Não como eu queria, mas Ele me curou. Levou um tempo, levou um processo, mas eu fui curado. Amém? Então às vezes a resposta não é como eu espero, mas Ele pode fazer. E Ele vai fazer na vida daqueles que o buscam em fidelidade. Amém? Então eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero primeiro orar com você por esta primeira situação. Como é que está o seu coração, sua mente em tudo isso? Talvez Deus quer te usar na vida de alguém. Então saia daqui fortalecido pelo Senhor. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração aí. Pai, nessa noite eu quero clamar a Ti. Eu quero clamar a Ti em o nome do Senhor Jesus. Jesus, Tu és o nosso socorro. Jesus, Tu és a nossa cura. Jesus, Tu és o nosso refúgio. E nós clamamos e suplicamos em Teu nome nessa noite, por cada vida que tem sofrido, que tem se angustiado, que tem padecido, que tem situações pendentes para resolver e não consegue. Nós nos entregamos em Tuas mãos nessa noite. Nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa insignificância e nos colocamos em Tuas mãos. Envia, Pai, o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós e nos capacita a vencer todas essas situações. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê, diga: eu creio e eu recebo a força do Senhor na minha vida e eu vou conseguir o que eu não conseguia. E eu vou me libertar do que me aprisiona em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.